um vídeo para tentar fazer algo que é muito difícil, que é despertar mentes de pessoas aqui nesse estado de Pernambuco, um estado que até hoje fede à escravidão, que foi construído sobre a exploração, a tortura de milhões de africanos durante o período canavieiro, e hoje ainda tem uma herança, uma ligação muito forte com essa mentalidade colonial. E, infelizmente, a maioria das pessoas que são descendentes dos que foram explorados, torturados, tem uma mentalidade que se acham como se fossem herdeiros dos que exploraram. Pessoas pretas, descendentes dos que foram torturados, explorados, dos africanos que foram torturados, explorados. Hoje, em Pernambuco, a maioria pensa como se fosse herdeiro dos que exploraram, dos brancos malditos que exploraram, torturaram, estupraram, sequestraram africanos para construir a riqueza que eles têm ainda hoje. Vou falar aqui alguns casos de atos de racismo. É importante usar essa expressão porque as pessoas costumam achar que racismo é só quando alguém é xingado ou perseguido. E o racismo ele está por todos os lados. O racismo ele está por todos os lados. A branquitude tem a sua teia por todos os lados e ela precisa do racismo para manter a sua dominação sobre os outros povos, para que esses outros povos sirvam de gado para ela. E aqui vai deixando bem claro de início que eu fui uma pessoa que nem em escola pública estudei, sempre estudei em escola particular, tive uma educação muito boa de princípios, valores, sou formado em nível superior, falo 4 idiomas e sabe do que tudo isso adianta? Sendo uma pessoa preta nesse país extremamente racista que é o Brasil, todo país onde brancos dominam é racista, porque a raça branca ela é racista por natureza. Sabe do que adianta eu ter tudo isso? Não adianta de absolutamente nada. Nada disso faz com que uma pessoa preta fique protegida do racismo. A única coisa que faz com que pessoas pretas fiquem protegidas do racismo é construírem o seu próprio núcleo de poder, formarem a sua própria comunidade, se baseando, seguindo um ensinamento pan-africanista. Essa é a única forma de pessoas pretas se livrarem de toda a manipulação, toda a lavagem cerebral que a raça branca colocou nas mentes dos africanos, que infelizmente é algo que precisa ser falado aqui. Um povo muito ingênuo que caiu não apenas na lavagem cerebral dos europeus, mas é importante falar que a invasão da raça branca, dessa raça de sádicos e psicopatas no continente africano, se deu desde o século VII com os brancos árabes. Ou seja, a exploração do continente africano em mãos brancas ela tem muito mais do que 1000 anos. Muito mais do que 1000 anos. Não foram apenas os brancos europeus, foram os brancos árabes também. E isso você precisa estudar a história para enxergar que antes dos árabes houve várias invasões de povos brancos no continente africano. Não para se estabelecer não para se estabelecer igual aos árabes se estabeleceram no século VII ou os europeus no século XV em diante. Mas é importante falar isso porque as pessoas olham hoje o continente africano como ele está, que hoje você vê ele no modo depois de ter sido totalmente saqueado, aí acham que sempre foi assim. Não, ele foi saqueado e é ainda hoje saqueado. É saqueado para produzir as baterias dos celulares, é saqueado para retirar as riquezas minerais. E isso pelo sadismo da raça branca e também pela ingenuidade do africano. São esses fatores. Mas vamos lá, para não fugir muito do objetivo aqui do vídeo, que é falar sobre casos de racismo em Recife. E como eu ilustrei aqui, eu, uma pessoa que sempre estudei em escola particular, sou formado em nível superior, tive uma educação muito boa, falo 4 idiomas e nada disso faz com que eu fique protegido do racismo, porque a única forma com que eu posso ficar protegido do racismo é encontrando outras pessoas pretas que sigam o panafricanismo para construir uma comunidade hermética em que nós consumamos de lojas de outras pessoas pretas, que nós tenhamos
nossas próprias escolas, nossos próprios hospitais, nossos próprios centros de ensino, nosso próprio sistema político, financeiro, nossa própria nação pan-africanista. Então vamos lá. Ambientando, eu morava no centro do Recife, ali perto da região da Boa Vista, são todos os casos que fica difícil até assim elencar por sequência. Mas vamos lá, vou citar alguns casos aqui, como quando eu estagiava, eu fui lá no TJ, certa vez, aí eu e uma mulher preta, a gente foi assistir algumas audiências. Chegando em uma audiência, um juiz olhou assim para nós dois, né, duas pessoas pretas, aí ele falou: por que vocês não fizeram uma banda de pagode ou foram pro futebol? Isso daí, claro, por causa do estereótipo de pessoas pretas ou no pagode, na música, ou no futebol. Eu, quando estagiei também no tribunal, um lugar onde só tem branco, no tribunal, não o Tribunal de Justiça, não o TJ, lá na Júlio Bezerra, mas o tribunal, o TRT, onde só tinha branco, só tinha branquelo. Uma branquela, ela falou: não, que eu não gosto de preto. Do nada sim. É a histeria típica de mulher branca. A histeria típica de mulher branca. Toda mulher branca é histérica assim. Se você acha que não é, porque você ainda não viu o suficiente ou não provocou. E a provocação que eu falo aqui não é nem provocação no quesito de provocar para ela se irritar, não. É simplesmente você se posicionar, você não baixar a cabeça. Isso já faz com que a histeria da mulher branca apareça. E, deixa eu me lembrar aqui outros casos, porque fica difícil assim. Sim, eu andando na Praça do Diário, aí tava 3 mulheres brancas andando junto, mulher branca, na maioria das vezes é a que provoca. Aí uma delas olhou para as outras e ela disse: eita, cuidado aí, viu? E olhou para mim: cuidado aí. Ou seja, como se eu fosse roubar elas. Quem é o branco? E aqui vem uma coisa: quem é o branco para querer acusar alguém de ser ladrão? Os brancos roubaram o planeta inteiro, porra. Os brancos roubaram todos os continentes e ainda hoje roubam. Estamos perto de momento de eleição. Vejam aí quem são os candidatos que vão roubar aos milhões todos os dias. Quase 100% é branco. Mas fica difícil, somente eu, usando argumentos e fatos históricos, tentar despertar as pessoas, porque a branquitude sempre utilizou da mídia, dos filmes, das novelas, para querer exaltar a sua imagem, para como se eles fossem gente, como se eles fossem bons, que é exatamente o contrário do que eles são. E são verdadeiros, o branco é o demônio de fato. A raça branca é o demônio de fato. E pregar a necessidade de separatismo racial afrocentrado é apenas pregar uma conscientização de pessoas pretas fazerem suas próprias instituições. Porque o separatismo racial ele existe desde sempre. Ele sempre existiu. Vejam em Recife colégios como, por exemplo, Colégio Damas, Colégio Agnes, Colégio Santa Maria, o GGE, são colégios, pode-se dizer, 100% brancos, porque se tiver preto é o quê? 2, 3, o colégio inteiro. Bairros como Aflitos, Casa Forte, Parnamirim, quem conhece sabe desses bairros. São bairros de brancos. Se tiver família preta, tem o quê? No máximo, duas famílias pretas, no máximo. E são bairros com boa estrutura, é claro. É óbvio, eles roubaram, exploraram por mais de 350 anos, exploraram trabalho gratuito, forçado, através de torturas. E quando morria um, comprava outro lá, compravam outra pessoa, um africano escravizado. É claro que eles teriam acumulado muita riqueza para ter bairros como esses hoje, com a estrutura boa, enquanto as pessoas que descendem desses que foram torturados estão morando lá em bairros como Nova Descoberta, como Ibura e tudo mais, assim, de péssima
infraestrutura, mas é impressionante como as pessoas pretas, por não ter, não, nunca terem estudado em escolas pretas, formando pessoas pretas, ensinando a história de verdade, que nós estamos do lado certo da história, elas enxergam a história do lado pela ótica da narrativa colonial branca, que faz parecer como se os pretos tivessem de agradecer alguma coisa aos brancos. Veja o absurdo que é agradecer por ser torturado, explorado, sequestrado, estuprado por mais de 350 anos. O separatismo racial, ele é urgente, afrocentrado. O separatismo racial afrocentrado, ele é urgente. Porque o separatismo racial sempre existiu no Brasil. Mas o separatismo racial afrocentrado, ou seja, aqui eu falo para pessoas pretas, não me interessa com branco não. O separatismo racial, que as pessoas pretas enxerguem a necessidade de serem afrocentradas e formarem a sua própria comunidade para, assim como os brancos têm no Brasil seus próprios hospitais, suas próprias escolas, seu próprio sistema político financeiro, para que nós tenhamos o nosso, para que não precisemos passar por casos como esse que eu falei. Eu posso citar muitos outros aqui em Recife, lojas assim que tem, já é costumeiro de ter isso, como é o caso da Casa dos Frios, como é o caso, teve um caso recentemente ali no Marco Zero, de um professor preto que ele estava num camarote, ele avisou, perguntou ao segurança, pode sair, eu volto depois, eu tô com aqui a pulseira. Aí o vigilante sacana disse, pode. Aí quando voltou, os vigilantes não deixaram, os seguranças não deixaram ele entrar, empurraram ele. E tantos outros casos aqui no Shopping Rio Mar, onde 2 jovens foram impedidos de subir porque o segurança achou que eles iriam fazer alguma coisa. Eu, quando estagiei também lá no TRT, eu estava saindo certa vez, ia pelas escadas e descer, tinha uma segurança, uma parda, e disse, você tá indo para onde? Vê, como se estivesse perseguindo, né? Como se fosse um ser realmente de periculosidade. Mas isso eles fazem de propósito para despertar a ira pessoas pretas, porque qualquer falha que pessoas pretas façam, quando elas querem reagir, aí o peso do sistema brancocêntrico ele cai com força em cima de nós. E é por isso que é doentio nós nos acostumarmos a viver sob o sistema de dominação branca. Nós precisamos urgentemente desse separatismo racial afrocentrado para que nós, através do panafricanismo, construamos tudo aquilo de que nós necessitamos para nunca mais precisar conviver com branquelo nojento nenhum, para que nós tenhamos nossa autonomia e poder para proteger principalmente nossas crianças e adolescentes, para que eles nunca precisem frequentar uma escola em que haja um branco, nunca precisem passar por um médico branco, nunca sejam alienados pela narrativa colonial branca, em hipótese nenhuma. O separatismo racial afrocentrado no Brasil, ele é urgente. Nós precisamos construir a nossa própria nação, sem a presença de branco nenhum.